E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar para vocês que a gente está com uma entrevista que a gente vai exibir agora para vocês com o Pedro Ponce, que é um dos nossos ex-alunos dos cursos de projeto. E ele está terminando agora um projeto super bacana de um Camp Cruiser, né, que é um barco destinado a ser um barco simples, mas ao mesmo tempo muito versátil. Não muito conhecido no Brasil, mas muito explorado lá fora. E ele, como velejador de muitos anos aqui na região de Angra, trouxe essa ideia para a vida dele como um desejo pessoal e que agora está se concretizando. O legal disso tudo é vocês acompanharem as dores dele enquanto projetista, enquanto um novato, né, na área de projeto, mas com algum conhecimento de desenho, né, ele que é artista, desenhista, ilustrador, designer de profissão, né? E mesmo assim se deparando com essas dificuldades que ele foi vencendo aos poucos. Essa entrevista curta, ela é continuação de um artigo que está no nosso site, com ele, escrito por ele próprio, sobre essas dificuldades que ele teve. Então confere aí essas palavras dele, esse bate-papo que a gente fez alguns dias atrás e tire suas próprias conclusões sobre esse processo de projeto. Entenda como ele pode também transformar a sua vida. O que que você acha desse projeto? O que que você tá com uma dor aí, né? Você tá com um processo agora aí de continuidade. Cara, com uma dor eu tive o tempo todo, né, cara? É, É. Mas muitos elementos, né? São muitos elementos, muita coisa para agregar no isso. projeto. Você tem que agregar muito conhecimento no projeto para ficar relativamente tranquilo com relação à funcionalidade e os aspectos do barco, né? Sim. Acho que eu tenho uma facilidade de compreender pela forma. O design traz muito isso, né? A forma tem muito a função do que tem que ser. Mas é isso, eu escrevi o artigo aqui No num fôlego ímpeto, só. no Num fôlego fôlego. só. Eu vi, mas eu acho que ficou bem estruturado, né, cara? Ficou porque você partiu lá falando o que que era a ideia do barco, aí você falou, né, do deslocamento dele, né, das condições de carregamento, Pois é. depois você falou, Achei, não, achei que ficou faltando aqui, quando falo aqui das normas e do Principle of Yacht Design, ficou faltando fazer alguma coisa ali sobre os aplicativos, sobre os programas que foram usados, quais são as etapas. fala aí agora, a hora é essa. O que que você usou? Você usou basicamente É, Rhino, né? é, Apesar no de encade- o encadeamento E isso é um negócio interessante. Eu acho até que é é, difícil de dizer em palavras, assim, se botar num texto isso, ou se isso é é, relevante para quem for construir, mas eu acho que é uma informação interessante para quem projeta e tal, porque o eu acho processo é um como pouco diferente, né? Hã? um artigo, né? Como um artigo, né? Então, mas como um artigo é difícil de você desenvolver sobre esse processo de adoção dos softwares, né? Que É. você Não, fez. eu acho Claro. que eu já tenho aqui um esboço na cabeça, porque é, eu acho que é elemento primordial você ter bem organizado. Eu me dei bem e não tive. Isso para mim não foi uma dificuldade, porque eu já faço isso há muitos anos. Hum. Então, eu sei organizar um trabalho no computador, eu já sei fazer uma série de coisas que hoje em dia, mais ou menos, todo mundo tem que saber fazer. Né? Pois é, mas as pessoas não sabem. Isso é uma coisa assim, Mas é muito novo. surpreendentemente, É é, muito novo para muita gente. E ao é, mesmo tempo, por outro lado, também você tem uma certa você é um pouco iniciante naquela coisa do Excel, né? Do próprio Rhino, né? Foi uma descoberta, totalmente, totalmente. É. né? E como... O, Hum. esse lance, pra, na minha opinião, o trabalho nasce necessariamente de um 2D. Então, essa ferramenta 2D é importante ela existir em algum momento.
E o que você usou como 2D? Foi o Illustrator, principalmente? Foi o Illustrator, porque eu acho que a ferramenta 3D, ela, como demanda muita especificação para que você comece a ver a forma, ela te atrapalha. Você Sim. evolui pouco quando começa a desenhar só no 3D. E você não tem noção do espaço, né? Quando você está começando a Exato, desenhar também. Então, acho que isso contribui bastante. Mas isso poderia ter sido, por exemplo, no papel. Você pensou em fazer no papel antes de ir para o Nós fizemos Illustrator? umas experiências, se lembra, no papel. Hum. Mas para mim é muito natural o Illustrator. Então o Illustrator É quase pra mim, como o papel. é uma extensão. E eu me saio até melhor no Illustrator do que no papel. Mas Illustrator, né, 2D, para o Delft Chip, que aí é aquele passo fundamental para você, porque eu tenho isso aqui documentado no Illustrator, a forma com que eu imaginei nos 2D e como ele ficou depois de ter passado pelo Delft Chip. Na mesma tela? Na mesma tela, na mesma imagem eu tenho isso. A gente pode até... Assim, eu imaginei ele com 3 shines, e aí depois no Delft Chip descobri que isso ia aumentar tremendamente a complexidade da parada e ainda inibia a forma, sabe? Atrapalhava a forma, aquele shine a mais ali. Quando eu tirei aquilo, que foi depois de já ter feito uns 10 testes, eu tenho pelo menos 50 arquivos de Delft Chip numa progressiva, né? É um processo que eu faço, eu vou salvando. Então, eu vou numerando o cara... Revisões, revisões, etc. então uso letras e números para saber, até para ter uma árvore, né? Não, aqui eu parti para um outro caminho, então aí eu mudo um termo da coisa ali para chegar ali no Delft Chip. E depois do Delft Chip, o Rhino, né? O Rhino aí foi um salto qualitativo, né? Porque precisou fazer isso. Quer dizer, E foi precisou em difícil, tempo. porque o 3D Max é uma puta de uma ferramenta, eu estou muito acostumado. Eu uso o 3D Max desde a versão 1. Então, eu tenho construído na cabeça uma forma de desenhar 3D que não é bem a que o Rhino pensa. Né? E muito menos eu desenho como ilustrador. Então, desenhar como projetista é um outro assunto ainda diferente. Apesar de que não foi tão difícil assim. Não foi. Eu achei que foi tranquilo, né? Quer dizer, quanto tempo você passou aprendendo o Rhino depois? Foi umas 2 semanas? 2 semanas. Traduzindo aquele casco? Para estar flutuando, né? Para estar indo, andando, por umas 2 semanas. Você acompanhou, você viu. Não, porque isso é uma... Tudo bem que você já tinha também uma certa familiarização com software, com computador e tal, né? Isso agiliza. Mas a nossa intenção era que você não precisasse do Rhino, assim. Idealmente, né? No nível, assim, digamos, um barco de até 5 metros, que esse barco tem um pouquinho mais de 5, né? Conseguir projetar isso na mão, né? Mas a ideia era que você não precisasse sequer usar o Rhino. Será que seria possível isso? Você imagina esse barco sem que você precisasse? Eu não consigo imaginar. Eu estou muito acostumado. Eu conseguiria, mas provavelmente levaria e precisaria do triplo da determinação que tinha. Não, eu estou falando isso... A gente está 1 ano e 6 meses, né, cara, nesse projeto. Desde janeiro do ano passado. Mas né? ficou um tempinho abandonado. Ficou um tempo parado. Um bom tempo. Nós fizemos todo... Ele parou durante o curso, né, que nós fizemos lá, o PD... Qual é a sigla? O DPE, né? DPE. Aí você evoluiu um pouquinho no DPE, mas parou logo também. Acho que você fez o quê? O DPE 1 e 2? Eu fiz 4 módulos de DPE, não? Que isso? Você fez até Fundamentos 4? Fiz até Fundamentos 2. Fundamentos 2, módulo 4? Fundamentos 2, módulo 4. Depois veio a parte do catamarã. E aí... E também de veleiros, né? Vocês fizeram um módulo de veleiros que eu não acompanhei. Teve de veleiros e depois o catamarã. O módulo 5 foi veleiros com o Thiagão. E por fim o catamarã com o Ronaldo. Mas, cara, assim, eu vejo hoje em dia tem uma ferramenta, mas não diminui preço, só te tira o computador, que é
umas ferramentas de modelagem e iPad, cara, que a coisa é muito, Ah, é o quê? Procreate, essas coisas assim. é muito violenta. É isso Muito que você está violenta. falando? Ou você, Eu não sei se o nome é esse, se é o Procreate, mas o iPad Pro tem um programa de modelagem 3D Aham. dele que é poderoso a parada, assim, para Ou formas seja, você poderia ter orgânicas. feito nele, por exemplo. Eu acho que sim. Você Eu acha acho que o que detalhamento de estrutura para gerar os planos você poderia ter feito nele? Sei lá. não sei se não. Eu acho que não. O problema é que você precisa de precisão, né, cara? Eu não sei qual é o nível de precisão desse. Nem o 3D, pois é, nem o 3D Max te oferece um nível de precisão necessário para você fazer uma planta. Porque você E o trabalha você trabalha com uma casa decimal, duas casas decimais. Ele por não outro tem. lado, também tem o seguinte, né? Vamos supor aí que você não tivesse nenhum software 3D. O que você fez de detalhamento estrutural foi essencialmente no Excel, né? Foi No Excel. Excel e 2D. É. O 3D você Você usou tem que ter. para medir, né? Para medir. Não, eu usei todo o 3D para medir. Mas Uhum. poderia ter feito essas medidas no, no Illustrator da mesma forma. Poderia ter feito no próprio Delphi Chip, talvez. Exato. Com modelos Né? do Delphi Chip. Eu estou curioso para ter a possibilidade de mexer no Orca, cara. O Orca é Eu acho um que o salto próximo passo tem que ser o qualitativo. Orca. Tem que ser o Isso Orca. eu acho que é a evolução, né, cara? A evolução tradicional do projetista vai lá. Você já passou por toda ela, né? Você fez o desenho na mão, você fez o Illustrator 2D, passou por 3D, Rhino, e agora realmente o que você está sentindo mais dificuldade, que é, eu acho dificuldade não, mas o que está te atrasando mais aí é o cálculo de peso, né? Preciso, é um cálculo É. de peso, porque quando você fala de mastreação também, ali até no fim do texto, você menciona, né? Agora eu estou aqui estimando e tal, né? O peso da mastreação que eu Aham. tô achando e tal. Achei até que você foi otimista em pensar em 30 quilos, aquilo tudo, né? Mas pode ser, tá? Mas eu estou dizendo assim, uma análise no Orca, hoje 2.0 ali no Rhino, cara, você desenha a linha e diz que aquilo é um cabo de aço que tem uma determinada densidade linear, ou seja, ele Aham. pesa tanto por metro. Pois é, essa é a minha curiosidade. O Orca processa isso? Se eu entro com Processa, esse modelo complexo dentro do Orca, ele processa. processa isso e ele consegue me dar aquelas curvas de adernamento e essas forças todas? Exatamente. Ele constrói a curva de estabilidade estática, né, que você fez na mão, né? Na mão não, né? Foi desenhando, né? Poderia ter É. sido um cardboard, qualquer merda, Uhum. Não, né? pois é, pois é. E exatamente por isso, porque, cara, é rodar em cima do mesmo eixo constantemente. Porque uma pequena alteração de um lado da curva vai alterar totalmente o projeto. Você tem que voltar lá e reiterar todo o processo novamente. Uhum. Né? Mas você É, poderia fazer isso. Essa simulação de você fazer um heave, né, um movimento de afundamento, na verdade, né, troca do calado e inclinação, é possível. O próprio Principles, né, o Viat Design lá mostra, né, a gente viu. Ele, claro. ele tem uma curvinha para você ir fazendo um afundamento progressivo à medida que você dá uma banda, né? Mas assim, isso encarece o processo e assim, eu acho que Eu acho que a gente está há 2 meses trabalhando. Agora, nesse último sprint, a gente está 2 meses trabalhando, não é? é a estabilidade. Em me fazer compreender os conceitos do Principle of Art Design. É. E outra, traduzir isso para dentro de uma tabela Excel, que não foi uma tarefa simples. Né? Por quê? Lá o livro considera que você tem determinados conhecimentos de engenharia e de forças que já estão. Modelagem matemática. E não é um simples, é um simples seno cosseno, né? Aquela coisa assim, pô, às vezes se você não trabalha com isso todos os dias, né, você simplesmente, cara, qual que é a diferença, né? Entre seno e cosseno? E mesmo aplicando isso no desenho e aplicando isso Você não enxerga.
não é fácil enxergar, né? Precisa É. amadurecer, amadurecer. É, Mas eu acho importante ter feito isso, porque mesmo que eu parta agora para um Orca, que eu consiga lá quanto custa? 2.000 euros? Não, cara, custa US$ 126. É, Agora eu posso é? falar uma bobagem. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada aqui só para atualizar. Orca 3. Mas eu acho que eu compreendo muito melhor o processo agora. Então, o cara vai estar fazendo o cálculo, mas eu sei. Isso era uma coisa que corria muito lá no primeiro módulo que a gente fez. O que acontece se eu mudar esse parâmetro? Né? O que Não. acontece se eu mudar esse parâmetro dentro do Delphi Chip? O que acontece, Luiz, se eu pegar a boca e botar para frente? Se eu pegar a boca e botar para trás? A gente sabe na teoria, porque isso eu acho que a gente perdeu bastante tempo, né? Perdeu não, né? Ganhou bastante tempo discutindo exatamente por que alguma coisa muda de tal forma com algum parâmetro, né? Tipo, aumentar a boca, aumenta a estabilidade, por que isso acontece. A gente falou, por exemplo, do equilíbrio dos momentos, né? Que eu me lembro, a gente ficou falando sobre isso, né? O momento de adernamento, que é a força vezes, né? O braço, que é ali a altura, né, do centro vélico, né, até a linha d'água, e o momento de restauração, que é o peso, né, o deslocamento, vezes o braço de restauração, né, aquele braço GZ. Você viu que a gente ficou igualando aquilo, a gente ficou numa discussão de isso é igual, então qual é a variável que está aqui, que é incógnita, né? Qual que é a variável que é incógnita, que a gente pode mudar? E no caso a gente estava falando sobre o braço especificamente, né? Pois é. Eu acho que é isso, querido. Temos que progredir. Estamos acabando, estamos acabando. Eu vou tentar. Eu hoje fiquei mais nisso aqui, dei uma pensada sobre esse lance, mandei lá essa provocação lá para o Tarcísio para ver quais são as opiniões dele. Mas fiquei satisfeito de ver assim, o textinho ficou maneiro assim, para uma introdução, né, de um Claro. papo e para chamar atenção. Não, eu acho que é isso. Eu acho que ele não vai ser só útil para o Tarcísio, para ele te dar uma noção de construção, de obra e tal, que eu acho que ele pode ser super, super camarada nesse aspecto. Não conheço, mas hei de conhecer. Não, eu acho que é uma figura maneira, É. Mas eu acho que para as pessoas conhecerem, cara, eu acho que ficou muito legal, né? Para as pessoas entenderem esse processo um pouquinho, né? Da onde você está partindo, qual que é a sua motivação. E isso é vender o projeto no melhor dos conceitos, assim, é mostrar que ele existe, né? Por que ele está ali. E é um pouco de criar um invólucro nele, né? E contextualizar o barquinho. Isso é importante, cara. As pessoas gostam de entender se aquilo é parecido com o que elas sentem, sabe? Exato, E você, por exemplo, tem uma vivência muito grande em Angra, né? Quer dizer, você morou lá, morou a bordo, um barco muito maior, é claro, mas você sabe a peculiaridade ali, né? Pô, os ventos são fracos, mas, pô, eu adoro acordar no Saco do Mamanguai, pô, uma coisa velejar maravilhosa. até Jurumirim, entendeu? E fazer um esticadão, Ilha do Algodão, Cutia, e, né? Aquela coisa que só quem viveu lá sabe disso. Entendeu? E aí vocês têm aquilo na cabeça e falam assim, cara, o meu barco de 41 pés com... Não, 45, né? 45 45, pés, 16 toneladas. calando 2,90 m. Quanto que ele calava? Era 2, era 2 e- 2,70 uma porra. 2,70. 2,80. Pô, você não consegue chegar pertinho da praia, tem que descer um bote, botar um motor de popa aí, não sei o que, derrama óleo, cai dentro d'água. Não sei. Então você pensa, pô, se eu tivesse um barquinho aqui com uma tenda, né, cara? Pô, eu ia com a minha mulher aqui, trazia, deixava os filhos em terra para também, né? E ficar feliz o final de semana todo, isso que importa. Exatamente, esse é o propósito. Muito Isso bom. aparece aí, né? Apareceu no Aparece. texto ali no iniciozinho, né? Aparece. É isso que eu quero que o pessoal veja aí. Mas eu tô muito interessado que as pessoas conheçam essa sua trajetória. Nesse sentido, assim, de, pô, vou fazer um barco porque eu sei o que eu quero, entendeu? E eu quero fazer esse barco para mim. É isso.
Esse é o primeiro, assim, mesmo que você, né, hoje, não sei se ainda é o seu desejo, mas eu acho que você está focado hoje em fazer esse barco para você, né? Claro. Não, E sem aí dúvida. depois vem a segunda etapa, que é o quê? Pô, gostei da brincadeira, né? É, Fazer exato. mais. Eu já gostei da brincadeira, vamos fazer mais. Acho que ele Exatamente. merece no futuro uma revisão, um projeto naquele método PowerFlex, lá do. Como é que é o É. nome? Do cara da Barracuda, Ah, do Jorge Nasser, né? do Nasser, que aí ele pode começar a virar um produtinho, né? Olha aí, ó, fazer em série, né? Quem Né? sabe? É, tudo tem Então. sua possibilidade aí. É... Alô, Jorge, se estiver vendo esse vídeo aí, ó, fica a dica. Sacanagem. Muito bom. Legal. Muito Então bom, meu valeu, querido. cara. Vamos falar. Obrigado. É Obrigado nóis. você. Na segunda-feira vamos. Eu vou evoluir. Vou evoluir no sentido do seguinte: Vai, pô. Você vou, tem que evoluir. vou planificar ele agora. Vou esperar o Tarcísio falar essas coisas todas, mas não vou mais ficar futucando, não. Vou dar uma planificada geral. Tá. Vou perder um tempo naquele protótipozinho que eu te falei. E aí vou ficar nesse mix também para não ficar só no computador. Vou, a partir dessa experiência de construir o troço, já fazer um plano de construção e aí tentar fechar para a gente no final do mês, que foi para agora, né? Final do mês de julho, Ih, caralho. a gente postar lá na parada a planta. É isso. Então, fechou. Chaconoses. Não, quero ver. Segunda-feira, então. Segunda-feira vamos falar. A Ah, gente troca uma moleque. ideia. Eu te conto lá o que o Tarcisão E aí, falou. pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha aí no vídeo, curtam, né, e inscrevam-se no nosso canal. E se você está ouvindo esse episódio do podcast, né, no seu tocador preferido, siga o nosso canal. O Som do Mar, que vai também ao ar junto com os nossos vídeos no YouTube. Qualquer dúvida, deixa um e-mail para a gente em contato@brana.com.br ou aí nos comentários que a gente responde o mais cedo possível. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.